em estar participando desse trabalho, neste canal, com a proposta de divulgar a mensagem do Evangelho e trazer-lhes nesta manhã uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Quero compartilhar da escrita da palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, do versículo 4 ao versículo de número 14. É uma leitura um pouco extensa, mas vai ser a base da mensagem de paz e esperança que fora levada através de uma carta escrita pelo profeta Jeremias, ordenada por Deus, que nos diz assim a santa e gloriosa palavra do Senhor. Jeremias 29, 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e dai filhos às vossas filhas e maridos para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e ali não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para que aonde vós fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, para que na sua paz vos tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente, e em meu nome, mas não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Quero externar também a gratidão a Deus e a alegria de estar revendo o presbítero Marinho, amigo, companheiro de ministério, por onde passei aqui 12 anos convivendo com estes abnegados servos do Senhor, aprendendo, compartilhando das lutas e dos trabalhos do Senhor aqui nessa cidade. E hoje para mim é uma honra poder estar aqui compartilhando com ele da palavra de Deus. Meu muito obrigado pela receptividade calorosa. Ele é sempre esse homem de Deus extrovertido e acolhedor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Meu agradecimento também ao reverendo pastor Arnóbio Tavares Lima, que foi um mentor por durante 12 anos em minha vida. A Deus toda a honra e toda a glória pela vida dele, e a ele minha gratidão a Deus por tudo quanto fez por mim e por minha família. Sem mais delongas, essa passagem que nós lemos tem como tema
a carta de Jeremias, de paz e esperança aos cativos da Babilônia. É interessante que não é comum ouvirmos falar em carta no Antigo Testamento. É mais comum ouvirmos falar das cartas do Novo Testamento, cartas endereçadas a igrejas, cartas às vezes endereçadas apenas a um personagem, como Paulo escreveu a Timóteo, cartas endereçadas universalmente para toda a humanidade. Mas aqui, no livro do profeta Jeremias, Deus se apresenta ao seu profeta e orienta-o ou ordena-o a escrever também uma carta para os seus compatriotas na Babilônia. Jeremias foi um profeta em sua própria terra, em Jerusalém. Recebera o chamado de Deus para ali em Jerusalém trazer as mensagens de profecia para os seus companheiros. Mas certa feita, ele adentrou no templo em Jerusalém e encontrou o profeta Ananias proferindo uma palavra de falsa esperança e de falsa paz. Jeremias até então, conhecedor das profecias que foram anunciadas pelos antigos profetas, percebeu que aquilo que Ananias falava era uma falsa esperança, porque não fazia harmonia com as antigas profecias dos antigos profetas. Ele logo se retira, não questionando muito, se retirando do templo, mesmo que entendendo que aquela profecia não havia sido ordenada por Deus, era uma falsa esperança, era uma falsa paz. Quero abrir um parêntese aqui, já para dizer que nós estamos vivendo também estes dias, porque o mundo está sendo ensinado, está sendo orientado, está sendo instruído por falsos profetas, que estão narrando uma falsa esperança, que estão narrando uma falsa paz. E como o ser humano, ele é fácil de se conquistar, haja vista que nós devemos dizer que Ananias era um profeta do Senhor, não era uma pessoa comum, não era uma pessoa que estava ali querendo fazer fama, querendo aparecer, que estava trazendo essa mensagem, mas era o profeta do Senhor. E ele se apresentou ali no templo do Senhor aos anciões, aos sacerdotes, e trouxe essa falsa esperança. E as duas mensagens de Ananias eram duas mensagens, como eu disse outrora, que facilitava que os seus companheiros acreditassem, porque a mensagem era confortável. A mensagem
era uma mensagem que massageava o ego dos seus companheiros. E o ser humano, ele tem essa facilidade de acreditar no óbvio, de acreditar naquilo que é cômodo, acreditar naquilo que vai deixar ele na zona de conforto. Ninguém espera um profeta como Jeremias, que pregou uma mensagem que ninguém queria ouvir, uma mensagem áspera, mas uma mensagem de verdadeira esperança. E o profeta Ananias profetizou um cativeiro curto. Os seus companheiros que ali estavam em Jerusalém no templo ouviram ele dizer que por apenas 2 anos haveria de se passar e o Senhor haveria de trazer de volta aqueles que foram levados ao cativeiro da Babilônia. Ananias profetizava que o cativeiro ia cessar em 2 anos, que todos os utensílios da casa do Senhor, que foi levado por Nabucodonosor, haveria de voltar também, ser devolvido ao templo. Ele falava também que todos os seus amigos, seus companheiros que foram levados cativos, haveriam de voltar para Jerusalém. Os mesmos que foram cativos eram os mesmos que haviam de retornar. E como eu disse, mesmo o profeta Jeremias sabendo que isso não era verdade, que era uma falsa esperança, que era uma falsa paz, ele sai do templo. Ele não questiona muito essa mensagem que não está indo de acordo, não está indo de encontro às profecias antigas, as profecias que haviam sido reveladas ao profeta Isaías, por exemplo. E ele sai do templo. Mas ele é surpreendido pelo próprio Deus, que desce naquele momento, vai ao encontro do profeta Jeremias e diz para Jeremias voltar para dentro do templo e pregar a verdadeira esperança e a verdadeira paz, aleluia, que é preciso ser anunciada, que é preciso ser pregada, que é preciso divulgada. E é para isso que este canal serve, para pregar a verdadeira paz, para anunciar a verdadeira esperança. E Jeremias escuta da boca do próprio Deus, dizendo: volta lá, e vai aos olhos dos sacerdotes, vai aos olhos do próprio Ananias, vai perante os olhos dos anciões e profetiza a verdadeira paz e a verdadeira esperança. E essa verdadeira paz, essa verdadeira esperança não vai soar muito bem aos ouvidos de quem ouvir, mas ela é a esperança que vai gerar sonhos verdadeiros, que vai gerar paz no coração, que vai gerar segurança, que vai produzir na vida daqueles que crerem nessa verdadeira paz, nessa verdadeira esperança, vai produzir dentro do coração deles frutos dignos de arrependimento, vai gerar no coração deles uma possibilidade de uma reconciliação com Deus. Porque se o povo está crendo em uma falsa esperança,
eles não vão renunciar ao seu pecado, eles vão continuar vivendo como estão vivendo nos seus delitos e pecados, como estavam vivendo ainda os compatriotas de Jeremias no cativeiro da Babilônia. E era necessário chegar uma mensagem que pudesse trazer para eles uma possibilidade de reconciliação com Deus. E Jeremias diz: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, é algo contraditório à vontade do ser humano. Enquanto eles esperavam apenas 2 anos de cativeiro, chega o verdadeiro profeta do Senhor dizendo que serão 70 anos de cativeiro. Serão 70 anos de reclusão. 70 anos, podemos dizer, em terra estranha. 70 anos subjugados. 70 anos como escravos. 70 anos vendo o príncipe ou o rei da Babilônia regendo, comandando, oprimindo o povo. Mas é uma mensagem de esperança. Apesar de ser uma mensagem dura, uma mensagem de um cativeiro longo, uma mensagem de muito sofrimento, uma mensagem que, dizendo assim de passagem, fazia com que os judeus que estavam no cativeiro se sentissem até deprimidos. Porque quem esperava que o cativeiro seria tão curto, e agora houve nas ruas da Babilônia circulando uma carta de um profeta por nome de Jeremias dizendo: plantem jardins, edifiquem casas, casem-se, casem os seus filhos, casem as suas filhas, gerem filhos, gerem frutos, orem pela paz da cidade, façam um bom relacionamento em Babilônia, porque isso aqui vai durar muito tempo. Mas vivam bem, vivam com esperança no coração, glória a Deus. Vivam com esperança de que esse cativeiro vai passar e que a Jerusalém celestial nos espera. A Jerusalém celestial, glória a Deus, aleluia, está preparada para nós, usando aqui um método alegórico. Podemos dizer que nós estamos na Babilônia, que representa o mundo, que representa a doutrina que o mundo prega, que representa a falsa esperança que o mundo prega, que representa a falsa paz que está sendo narrada. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas que tem uma palavra de Deus para o seu coração, tem uma palavra de Deus para a sua alma. Deus está dizendo: plante, edifique casa, prosperem, se multipliquem, porque vocês se multiplicando como verdadeiros adoradores, como crentes salvos, como servos do Senhor, através de vocês, novas sementes que serão os seus filhos, serão crentes salvos, serão cristãos autênticos, que mesmo em Babilônia, vão continuar servindo e adorando ao Deus Criador dos céus e da terra. Glória seja dada ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então estava chegando ali a verdadeira mensagem. E é esta mensagem de Deus para o teu coração, para a tua alma. Edifique, habite casas, continue prosperando, meu irmão.
Continue prosperando, minha irmã. Continue produzindo. Quando nós diz produzindo filhos, nós podemos ter duas vertentes: produzindo filhos naturais, mas filhos também espirituais, para a glória do nome do Senhor. É possível, fazendo uma interpretação mais profunda do texto, que alguém da Babilônia, gentil, creu no Deus de Israel, porque via naquele povo um avanço, via naquele povo um crescimento. E se o mundo que ainda não aceitou Jesus, que pode estar nos ouvindo nesta manhã, através desta mensagem, ainda não foi tocado pelo Espírito, ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, através da minha vida, através da vida desta igreja em Rio Largo, através desta igreja no estado de Alagoas e no mundo, pode ser alcançada pelo Evangelho da verdadeira esperança, pelo Evangelho da verdadeira paz. Então vamos gerar frutos naturais. Eu já tenho a minha segunda geração, já chegou apesar de novo, já sou vovô e já estou instruindo a minha neta a servir ao Senhor com alegria, para que ela possa ser a geração que vai continuar pregando a verdadeira esperança e a verdadeira paz que só se encontra em o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E é interessante você, meu amigo, minha amiga, é interessante também você, meu irmão, como já foi anunciado aqui pelo presbítero Marinho, e eu glorifiquei ao Senhor por ouvir que esse canal está sendo alcançado no Brasil e fora dele, em muitos estados dentro do Brasil. Receba também essa palavra missionária. Você é um missionário, mesmo aqui na Babilônia. A carta de Jeremias ainda surte efeito para as nossas vidas, que está dizendo: o cativeiro pode ser longo. A Bíblia diz que o Senhor não tardará em vir, que breve voltará para levar o seu povo para Jerusalém celestial. Mas enquanto nós não voltarmos para casa, nós vamos continuar edificando casa, nós vamos continuar habitando em casas, nós vamos continuar plantando jardins, nós vamos continuar produzindo frutos para a glória do nome do Senhor Jesus. E é preciso você, meu amigo e meu irmão, compreender três coisas que é o mistério da revelação da palavra do Senhor Jesus à alma do ser humano. Três coisas você precisa saber. A primeira delas é que você precisa compreender a palavra de Deus. Quando você compreende a palavra de Deus, foi essa a pergunta de Filipe ao eunuco: entendes tu o que lês? Por que eu estou dizendo isso nesta manhã? Porque tem muita mensagem sendo pregada. Tem muitos canais no YouTube trazendo também mensagens. Não quero, nessa simples observação, ser pejorativo para aqueles que levam a verdadeira esperança e verdadeira paz que só se encontra no Senhor Jesus Cristo.
mas temos muitas mensagens televisíveis, radiofônicas, de toda sorte de tecnologia, jornais, literaturas, livros escritos, áudios nas redes sociais, através do WhatsApp, através de Instagram, Facebook e outras plataformas digitais. E muitas destas mensagens, que é onde eu quero me ater, são mensagens de verdadeira esperança. São mensagens de verdadeira paz, que muitas das vezes não soa bem aos nossos ouvidos, porque vai de encontro com a prática do pecado que está no ser humano. E por esta mensagem ser uma mensagem que vai de encontro às práticas humanas, muitos não querem aceitar, não querem receber. E é aqui onde é necessário que você compreenda que mesmo sendo uma mensagem que contradiz a forma que você está vivendo, porque a forma que você está vivendo muitas das vezes não agrada a Deus. A vida que você está levando não é uma vida que agrada ao Senhor, mas é uma mensagem de esperança. A segunda coisa, ainda na primeira, quando Felipe pergunta ao eunuco, entendes tu que lês? O eunuco de imediato diz, como poderei entender se não há quem me explique? É para isso que existe esse trabalho, este canal e outros que existem, e que traz a verdadeira paz, que traz a verdadeira esperança, que gera no coração do ser humano a verdadeira alegria, que gera no coração do ser humano a verdadeira satisfação de viver. Tem muitas pessoas que estão ouvindo estas mensagens, que são as mesmas mensagens de Ananias, profecias mentirosas, profecias que mais confortam a alma, que massageiam o ego das pessoas que estão vivendo fora do centro da vontade de Deus, e elas estão em depressão, elas estão ansiosas demais, elas estão a ponto de tirar a sua própria vida. Diz que agora, no período da pandemia, 20% de suicídio aumentou. Mas se você ouvir a verdadeira palavra, de verdadeira esperança e de verdadeira paz, você não vai entrar por esse caminho. Porque a verdadeira esperança, a verdadeira paz gera alegria, gera satisfação de viver, mesmo em um tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Mas os nossos irmãos, os nossos companheiros na fé, que vivem a verdadeira esperança e a verdadeira paz, têm alegria, têm satisfação de viver. E é interessante que não é o poder aquisitivo, não é o quanto o crente tem que faz ele ser alegre, que faz ele ser verdadeiramente feliz, que faz ele verdadeiramente ter satisfação de viver, mas sim a alegria do Espírito Santo que repousa no seu coração, que repousa na sua alma e faz ele ser um crente simples, mais feliz, regozijado no Senhor. Está plantando, está edificando, está se multiplicando na terra, está gerando frutos naturais e frutos espirituais, até que o Senhor venha nos buscar de volta para casa, porque o nosso lar não é aqui, o nosso lar é na Jerusalém celestial.
Estamos aqui por um pouco de tempo. Glória a Deus. Mas a segunda coisa que você precisa saber é que além de você compreender a palavra, que essa foi a terceira parte que Felipe fez ali. Ele correu ao encontro do eunuco, que ia com sua carruagem em movimento. O eunuco parou o carro. Felipe subiu no carro e foi explicando as escrituras sagradas. Foi interpretando as escrituras sagradas. Foi de forma, na unção do Espírito, que Felipe trouxe o entendimento da palavra de Deus. E aquele moço logo compreendeu a palavra de Deus. Compreendeu o sentido da vida. Compreendeu a verdadeira esperança e verdadeira paz. E ali, ao compreender, ele partiu para o segundo passo, que foi crer na palavra do Senhor. Como disse o apóstolo Paulo na prisão ao carcereiro: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia. Você precisa compreender, mas você precisa também crer. Não basta só compreender. Não basta só entender as escrituras. Como eu disse outrora, a mensagem está sendo pregada de várias formas, de várias maneiras, em várias plataformas. Mas você precisa crer. E o apóstolo Paulo disse que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A verdadeira esperança está na palavra do Senhor Jesus. Então você tem que compreender, você tem que crer na palavra de Deus, confiar, acreditar. É interessante que não é fácil crer na palavra, na Bíblia Sagrada, porque existe no mundo espiritual uma operação do erro, uma operação do maligno, que se utiliza também de vários meios, e se utiliza também de autoridades, se utiliza de pessoas, se utiliza de governos, se utiliza de chefes de estados, como foi no passado, como nós vimos aqui, é nos dias odiernos, é nos dias atuais. Há uma operação maligna, há uma operação do erro, para que as pessoas não creiam na palavra de Deus, mesmo compreendendo, não aceite, mesmo compreendendo, não acreditem, e até mesmo que acreditem, não parta para o terceiro passo, que era onde eu queria que você compreendesse ou entendesse nesta manhã esses três passos: compreender, crer e praticar a palavra de Deus. E é aqui onde é o maior desafio, é o de praticar a palavra de Deus. E aí eu poderia mais uma vez fazer a mesma observação agora, de maneira mais contundente. Não adianta você só compreender, não adianta você só crer, é preciso você compreender, é preciso você crer, e é preciso você praticar a poderosa instrução da inerrante, infalível e verdadeira palavra de Deus. Aleluia. É uma palavra simples, mas é uma palavra poderosa. E isso também serve para dois pilares na nossa vida. Serve para o pilar espiritual, para aqueles que já são da família cristã,
que estão aqui ainda no mundo, alegoricamente ainda aqui na Babilônia, vivendo esse sistema no meio dele, mas sem se corromper, porque vive da verdadeira e pura palavra do Senhor. Compreendeu, creu, e está praticando a palavra de Deus em sua vida. E isso gera para a vida dos crentes crescimento. Uma vez que eu compreendo, que eu creio e que eu pratico a palavra de Deus, eu cresço, eu prospero, eu avanço. Deus me faz crescer e eu continuo mesmo vivendo aqui no meio desse sistema, sem me corromper, sem me manchar, sem me vender, sem me trocar, sem, aleluia, me render às coisas e aos fracassos desta vida, mas decidir estar servindo ao Deus que por nós tudo fez e tudo faz e promete que vai nos levar para Jerusalém celestial. Aleluia. E eu caminho para concluir nesta manhã, falando do grande desafio de praticar a palavra de Deus. Porque nós vivemos dois períodos principais. Um período antigo e moderno, ou medieval, e o período moderno. E para praticar a palavra de Deus, na Idade Média, se iniciou o desejo da alma, o desejo do ser humano, de servir e adorar a uma causa maior de tudo que existe, de tudo que nós vimos, de que nós tocamos, de toda a criação. O ser humano percebeu que existia uma causa maior, que existia uma causa suprema de toda a existência humana. E o homem desejou por algo que nós chamamos de uma sede, de uma fome, que a alma tem em se relacionar por um ser que é supremo a ele, por um ser que é a causa de tudo e não é causado por ninguém, porque ele criou os céus e a terra e tudo quanto neles há. E a ele pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E como nem todo mundo naquela época tinha o entendimento das Escrituras Sagradas, até mesmo porque as Escrituras estavam sendo elaboradas, estavam sendo canonizadas por durante 1600 anos, em uma língua difícil, que era o hebraico, e depois algumas citações em aramaico, e o Novo Testamento já para o grego, não o grego polido, mas um grego mais simples, mas de difícil compreensão. As pessoas recorriam ao clero para compreender as Escrituras e poder viver uma vida digna de relacionamento entre a criatura e o Criador. E aí então eles procuravam os sacerdotes, eles procuravam os anciões, e todas as suas questões, as suas dívidas, ou as suas dúvidas, assim como nos dias de Moisés, que todos iam até Moisés para as suas demandas, para as inquietações da alma, para as dúvidas de sua vida. E Moisés citava para eles as ordenanças do Senhor. Citava para eles, aleluia, o decálogo, os 10 mandamentos,
os mandamentos bíblicos, que a Bíblia diz que quem por ele viver se salva, e que a Bíblia diz ainda que quem pecar nenhum, peca em todos. E todos que chegavam ali a Moisés e perguntavam alguma coisa sobre o casamento, o que é que a palavra ou o que é que Deus diz, Moisés instruía sobre o casamento, Moisés instruía sobre o adultério, Moisés ensinava sobre a prostituição, Moisés ensinava sobre o homicídio e condenava todas essas práticas. E a humanidade da Idade Média foi percebendo que a maneira de viver não era uma maneira fácil, porque eles queriam viver uma vida de libertinagem, eles queriam fazer aquilo que viesse na sua cabeça, eles queriam viver uma vida dissoluta, eles queriam viver uma vida de qualquer jeito, eles queriam praticar aquilo que a carne desejasse. E aí, como eles entenderam que o clero era de acordo com a palavra, que pregava somente aquilo que a Bíblia aprovava, eles entenderam que isso era uma questão de fé, e que podia ser até verdade, mas que não era obrigado fazer com que todos vivessem aquele padrão de vida. E aí nasceu o segundo período, que foi o período moderno, que veio o iluminismo, aonde os filósofos, os pensadores, os até teólogos do mundo secular entenderam que o homem podia viver uma vida não baseada na palavra de Deus, não guiada pela instrução da poderosa e infalível palavra de Deus, mas que ele podia fazer conforme o desejo do seu coração, aquilo que ele sentisse de vontade de praticar. E aí o homem começou a viver uma vida na embriaguez, na prostituição, no homicídio, e os seus filhos eram gerados e ensinados dessa forma. Mas Deus ainda tem uma geração que não se vende, que não se troca, que não se mancha, e vai continuar crendo que a palavra de Deus é a poderosa, infalível, inerrante palavra, é a nossa única regra de fé e prática. Por ela nós vamos ser salvos, e por ela nós temos acesso ao trono de Deus, por ela nós desfrutamos da verdadeira paz, por ela e através do Espírito Santo nós produzimos frutos. E mesmo que veio a idade moderna, aonde o homem, para concluir nesta manhã, glória a Deus, eu quero caminhar para concluir dizendo, nesta manhã, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e transforma a vida do mais vil pecador. Se você compreender, se você crer, e se você aceitar o desafio de confiar na palavra do Senhor, de praticar essa palavra, sua vida nunca mais será a mesma. Deus vai fazer de você um novo homem, uma nova mulher. E você não precisa acreditar nos conceitos desse período moderno que nós estamos vivendo. E continua ainda influenciando muitas pessoas a viverem uma vida dissoluta. Porque é isso que o homem, ou é isso que a alma quer, porque a alma é a sede das emoções, é a sede do desejo.
quer viver uma vida de qualquer jeito, uma vida dissoluta. E a instrução que os falsos ensinadores têm é esta. Mas nós temos a poderosa palavra de Deus. E eu quero concluir dizendo: creia nessa palavra. Entregue a sua vida a Cristo, aonde você estiver. Se você não quiser decidir por Cristo nesta manhã, procure uma igreja mais próximo da sua casa. Ou você, quem sabe até que já está visitando uma igreja e está também assistindo este canal, que já ouviu muitas mensagens, mas que percebeu que algo na sua vida não está certo, mas que você não consegue se libertar, que não é tão fácil você abrir mão, porque a salvação ela tem alguns desafios. A salvação existe alguns passos para que ela aconteça. E o primeiro passo da salvação é você reconhecer que é um pecador. É você reconhecer que a sua vida não está de acordo com a palavra de Deus. É você reconhecer que as práticas que você atualmente vive desagrada a Deus. Quando você reconhece que é um pecador, quando você reconhece que a vida que você vive não agrada a Deus, não é tudo. É o primeiro passo. Mas o segundo passo que é gerado através desse reconhecimento de que você é um pecador, de que você pratica algo que desagrada ao seu Criador, ao Senhor da sua vida. E se pergunta: como é que eu faço para sair desta situação? Como é que eu faço para abandonar essa prática? Como é que eu faço para me libertar do desejo da carne? Como é que eu faço para me libertar do desejo ou do uso das drogas, das bebidas, das jogatinas, da prostituição, do adultério, da idolatria? Como é que eu faço para me libertar disso? Eu até compreendi a palavra, eu até criei nessa palavra, mas eu não tenho forças para abandonar aquilo que eu estou praticando. Esse é o segundo passo. Reconhecer que sozinho você não consegue sair de onde está. Você precisa da figura, da pessoa de um Salvador. Aleluia. O homem não pode lhe tirar de onde você está. O dinheiro não pode lhe tirar de onde você está. Aleluia. A sociedade não pode tirar de onde você está. Mas nós apresentamos um que é Jesus Cristo. Através, aleluia, da pregação da palavra. Através da voz de muitos homens e mulheres ungidos pelo Espírito Santo. Você pode ser arrancado das garras de Satanás. E ele transportar você das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus, aleluia. Então você precisa da ajuda de um Salvador. Após reconhecer, você tem que, aonde você estiver, em que situação você estiver vivendo, você deve dizer, você deve falar, você deve conversar com Deus dizendo: Deus, eu creio em tua palavra, mas sozinho eu não consigo sair de onde eu estou. Eu preciso de sua ajuda. E Deus vai te ajudar. Você vai receber a visitação de Deus na sua alma nesta manhã, quem sabe. Eu profetizo no nome de Jesus. É forte o que eu vou dizer agora aqui,
Mas às vezes até você que já se diz ser cristão, mas ainda tem algo que você ainda não conseguiu abrir mão. Quem sabe nessa simples ministração, se você crer esses 3 passos, compreender a palavra, crie. Vou praticar, mas tem coisa que eu não consigo. Preciso da ajuda de Jesus. Preciso da ajuda do Espírito Santo. Faça uma oração nesta manhã, porque eu creio que a partir desta oração que farei, antes da conclusão da minha participação, você receberá a visitação do Espírito Santo, e o Espírito Santo habitará em você que não é crente. O Espírito Santo arrancará de você todo laço de pecado, todo laço de amargura, tudo aquilo que você não consegue se libertar, e esta pode ser a última manhã que você não conseguiu se libertar disso, porque Deus vai colocar um ponto final, vai virar essa página da tua vida e vai escrever uma nova página na história da tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E eu quero acreditar, para concluir a mensagem, que os compatriotas de Jeremias, que a Bíblia ou a teologia chama de o remanescente fiel, porque foram 70 anos, não se cumpriu nada do que Ananias pregou. Jeremias voltou para o templo, pregou a verdade e ainda disse para Ananias, ainda este ano você vai morrer, porque não pregou a verdadeira profecia que Deus quer que pregue nestes dias. E assim como foi nos dias de Jeremias, assim Deus requer dos profetas dos dias atuais, pregar a verdade de Deus. E a história conta que 7 meses depois, Ananias morreu. Os compatriotas de Jeremias acreditaram na sua palavra. Como o cativeiro foi longo e passou 70 anos, não voltou todos os cativos a qual Ananias disse que tinha que voltar, não voltou. Poucos, mas muito poucos dos que sobreviveram voltaram para Jerusalém. E muitos dos que voltaram nem em Jerusalém nasceram em cativeiro. Mas qual a conclusão e o desfecho? É que nas palavras de Deus através de Jeremias, tinha um versículo-chave que era: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não pensamentos de guerra, para vos dar o fim que esperais. Vai ter um desfecho feliz. O cativeiro é duro, a vida é difícil aqui na terra. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Há uma carestia fora do comum. Já se inicia uma 3ª grande guerra mundial. Já se tem uma guerra cibernética. Mas Jesus vai voltar. E Ele vai cumprir a sua boa palavra. Se nós buscarmos de todo o nosso coração. Porque o pensamento do Senhor é um pensamento de paz. É um pensamento de esperança. É um pensamento de alegria. É um pensamento de salvação para muitas vidas e muitas famílias. Quando nós assistimos as reportagens hoje, que é o prato do dia, quando você liga a internet, quando você liga o rádio, quando você liga a televisão nos jornais, o prato do dia é Rússia e Ucrânia.
mísseis caindo e destruindo centenas, dezenas e centenas de milhares de vidas. Porque a palavra do Senhor está se cumprindo. Mas a boa palavra do Senhor por completo há de se cumprir quando Ele vier nos buscar para voltar para Jerusalém celestial. Que possamos aguardar com fidelidade, com lealdade, o grande dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor. Que pode estar muito perto, pode estar muito longe, mas nós devemos estar preparados e alimentar a nossa alma, a nossa vida com a palavra de esperança. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe os seus filhos, abençoe os filhos dos seus filhos, abençoe toda a sua geração, e que a sua geração seja uma geração de Jeremias, seja uma geração de Ezequiel, seja uma geração de Oséias, seja uma geração de Obadias, seja uma geração de Elias, seja uma geração de Jonas, seja uma geração de Malaquias, aleluia, porque outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Vamos ver quem é que está certo, quem está pregando a falsa esperança, ou nós que estamos pregando a poderosa palavra de Deus. Amém. Glória a Jesus. Quero convidar você a esta oração. Como nós sabemos que esse trabalho é um trabalho ao vivo, mandamos um abraço e um beijo do coração e a paz do Senhor para todos os nossos irmãos ali na igreja Assembleia de Deus em Juazeiro da Bahia, na região semiárida, todos os amigos também da empresa onde trabalhamos, crentes e não crentes da igreja, da empresa Agrovale, Agroindústria do Vale do São Francisco. Que Deus também abençoe sua vida, sua família, o irmão Edésio, que é um companheirão na fé, está participando, está assistindo, está orando, intercedendo por nós. E que Deus em tudo possa enriquecer também a sua vida. Nós somos apenas uma voz, como quem antecedeu a mim, o presbítero Marinho. Mas somos uma voz que clama no deserto. Glória seja dada ao nome de Jesus. E você que está decidido a aceitar a Cristo, aí onde você está na sua casa, do jeito que você preferir, de joelhos ou em pé, com a mão no coração ou com as mãos levantadas, e está decidindo a sua vida por Cristo, e pode até também estar usando a plataforma digital para enviar para os administradores desse canal, dizendo: olha, eu aceitei a Jesus naquela manhã, através da mensagem ali do presbítero Marinho, do pastor Alex. Já vinha ouvindo, Deus vinha falando comigo, e eu vim percebendo que essa mensagem que massageia muito o ego não tem nada a ver com aquilo que eu estava vivendo, e a minha vida estava mesmo afundando. Mas quando eu comecei a ouvir, e foi quebrando as barreiras do meu coração, e eu comecei a tirar algumas coisas da minha vida, a minha vida começou a melhorar. Eu comecei a sentir que a minha vida realmente agora tem uma leveza, tem uma esperança, tem uma paz. Liga para o canal, liga para os administradores, deixa uma mensagem lá, não é? Deixa um like, um joinha, se inscreva no canal e coloque lá, para que todos saibam que ainda existe uma voz que clama no deserto,
dizendo que o reino de Deus já chegou, está estabelecido na terra, e homens e mulheres foram incendiados pelo Espírito Santo, e está propagando a palavra na unção do Espírito Santo, debaixo da graça, e fazendo filhos espirituais e gerando frutos para a glória de Deus Pai. Amém. Mais uma vez, eu oro, encerrando a minha participação e agradecendo a minha participação.